Boa tarde. Agradeço a participação de todos nesse evento, né? Esse evento patrocinado aqui pelo Inovacom/Sinuscom, né? E estamos trazendo aqui essa grande personalidade da construção civil, doutor Jonas Silvestre. É um parceiro, já nos conhecemos, acho que há mais de 20 ou 25 anos. Acho que mais de 25 anos, talvez. Eu ainda me lembro do Jonas na época, o Jonas era diretor técnico da Porto Belo, ou antes disso, se não me falha a memória. Ainda não era consultor, ainda não existia nem Novatec, né? Então, eu considero o Jonas um pesquisador, uma pessoa de P&D, pesquisa e desenvolvimento, é uma pessoa que sempre pensa à frente da grande parte do nosso grupo de engenheiros, é uma pessoa que tem muita coisa a nos repassar. Autor de vários livros, né? Foi professor da USP, hoje é diretor técnico da Inovatec, né? Consultores associados, né? Já elaborou manuais técnicos, tem um livro de 101 perguntas, né, publicados, é professor convidado do mestrado lá do IPT, quer dizer, eu considero o Jonas uma sumidade. É uma pessoa que até eu digo muito, eu aprendi muito com o Jonas, né? Eu aprendi muito com o Jonas e aprendi também com muita gente, mas o Jonas também foi um grande professor, né? Que às vezes ele tem muita... é uma pessoa fácil de relacionamento, né? Jonas também já fez bastantes trabalhos aqui para construtoras aqui em Fortaleza. Tem aqui grandes amigos aqui, Alexandre Mourão, tem Lupécio, né? E várias obras aqui ele já participou em projetos de fachadas e hoje é um parceiro nosso. Também foi parceiro em outros módulos do Inovacom, eu acho na década do início dos anos 2000, mais ou menos isso. Não vou me alongar mais, vou passar a palavra para ele, né? Espero não, tenho certeza que será uma excelente apresentação. Ok? Jonas, você está com a palavra. Tá bom. E vocês estão me ouvindo? Vamos. Beleza. Foi um prazer ver vocês de novo, embora assim virtualmente, mas parece que agora a gente tem que acostumar com essa vida, né? Com essa vida virtual, porque a realidade está nos impondo aí novos desafios e maneiras diferentes de se relacionar. Eu agradeço o convite aí feito pelo eminente professor José Ramalho, mais conhecido como Rei de Fortaleza, porque é uma autoridade suprema lá e ninguém discute isso, né? E eu agradeço a lembrança, o convite. Eu sou nordestino, né? Aliás, eu estou aqui em João Pessoa, vim para cá há 2 meses que eu estou direto aqui, não imaginava ficar esse tempo todo. E agora estou trabalhando à distância, eu sou daqui, os meus pais estão velhinhos, são daqui, e eu fiquei aqui cuidando deles durante essa pandemia aí, que não dava para eles saírem de casa e se expor, eu tive que ficar. Então, vou falar para vocês isso aí durante a próxima hora, sobre assuntos que eu tenho aí trabalhado, seja como consultor, seja como projetista, seja como desenvolvedor, né? Eu tive a sorte de, mesmo saindo da USP, onde eu fiquei 15 anos, continuar trabalhando com pesquisa, né? Então, eu tenho trabalhado, e basicamente o cliente é a indústria, né? Então, ora eu sou um consultor que tenta fazer uma ponte entre o mercado e a indústria para que as demandas do mercado cheguem para a indústria consiga interpretar isso para entregar soluções para o mercado, e aí a gente entra para ajudar a desenvolver, e às vezes só implantar, né, essa solução, como foi o caso, por exemplo, das fachadas ventiladas, né? Então, há 15 anos atrás, eu estive na Itália, estive na Alemanha, e uma empresa brasileira me contratou para trazer um sistema construtivo. Então, basicamente, o sistema construtivo ele foi só nacionalizado em termos de fornecedores, e o trabalho foi um trabalho de implantação, de divulgar, de criar critério para projeto, de adequar a nossa realidade.
Então, eu tenho feito isso há muito tempo, há 30 anos, desde que eu entrei lá na Escola Politécnica da USP. E aí de uma forma mais, né, acadêmica e hoje de uma forma mais prática como consultor. E na outra ponta, tenho trabalhado com projetos reais, né? Então, projetado tudo que é tipo de obra. Eu vou mostrar um pouco para vocês aí, mas vai desde estação de metrô até edifícios de grande altura. E nos últimos 5 anos eu comecei a estudar construção modular, e acho que até vale mencionar aqui um pouco dessa história. Antes de começar a apresentação, eu tive em Fortaleza, a convite do professor Zé Ramalho, acho que foi uma das últimas vezes, há uns 5 anos atrás, portanto faz tempo, e encontrei o Lupécio. Estava lá numa obra em execução, falando sobre a fachada, e eu estava dizendo, eu não me lembro exatamente agora qual foi a lembrança que me veio, mas comecei a falar do Japão. Eu tinha ido ao Japão já umas 2, 3 vezes e estava pesquisando banheiro pré-fabricado, revestimento, que não tem argamassa colante, que não tem rejunte, que eu tinha visto isso no Japão. E aí o Pécio comentou comigo sobre uma missão que ele tinha entrado, tinha visitado lá, e falou do professor Masa Noguchi. Bom, para encurtar a história, eu fui 2 vezes depois para o Japão, a primeira vez por minha conta própria, para a Universidade de Tóquio. Eu descobri um professor que desenvolve, que é consultor da indústria lá para construção modular, e a outra vez numa missão que foi organizada pelo professor, que o Lupécio mencionou na época. Eu tive na Malásia primeiro, com esse professor apresentando um trabalho sobre produtividade de drywall versus alvenaria, num congresso que ele organiza, e depois estive no Japão com esse professor também. Então, passa pelo Ceará, necessariamente, aí o assunto construção modular. Vocês que me deram uma dica, como sempre, demonstrando que o Ceará está sempre à frente da humanidade, tá certo? O mundo inteiro fica querendo correr, né? Então, não duvido de sair uma vacina para o coronavírus do Ceará, e eu não estou brincando, hein? Porque toda vez que eu vou, eu aprendo também, Zé. Então, o mundo é sempre um mundo de 2 vias aí. Então, eu queria mencionar esse fato, que eu vou tocar no assunto aqui. E o assunto tem a ver com minha ida aí há uns 5 anos atrás. Deixa eu compartilhar, então, a minha tela aqui. Vocês me dão um ok aí se estiver aparecendo direitinho. Ok aí? Vocês estão enxergando? Alô? Sim, está tudo ok. Ok, a tela sai. Okay. Tá bom. Muito bem, vamos lá então. Vou contar um pouco dessa história aí, do tempo que a gente tem, e depois eu acho que vai ser mais interessante aí a parte de debate, que enfim, a gente colocou 3 assuntos. De alguma maneira eles se relacionam, né? Porque tudo tem a ver com inovação, tudo tem a ver com essa busca que a gente está, e essa inquietude que nos leva a pensar em maneiras diferentes de construir, não é? Mas são assuntos, de alguma maneira, também que merecem aí abordagens individualizadas, né? Então, tem em comum e tem em específico, né? Bom, então a gente vai falar de fachada ventilada, vedação leve e construção modular, mas eu vou tratar esse assunto de trás para frente, né? Então, eu vou falar um pouquinho porque a gente chegou lá na construção modular. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Agora sim. Muito bem, vocês estão vendo a tela, né? Alô? Ok. Certo. Essa é uma imagem bem diferente, mas tem a ver muito com o assunto, porque eu fui para o Japão algumas vezes e é muito diferente do que a gente faz aqui. Eu me empolguei com isso e em 2015 eu resolvi fazer uma expedição de bicicleta. Então, eu resolvi cruzar o Japão de ponta a ponta, começando na primeira cidade lá, que chama Wakanai, onde tem um ponto
o ponto extremo do Japão, já perto da Rússia, que é o Cabo Soya, e atravessei até a última cidade, que chama Kagoshima, e de lá peguei uma balsa e fui para Okinawa. Eu queria entender mais sobre tecnologia de construção, e eu vi nas primeiras viagens que eu fui para lá, que entender tecnologia, entender sobre construção, tinha muito a ver com a cultura, não é? Quer dizer, cada país desenvolve tecnologia e está muito amarrado à maneira como você, as suas necessidades, como você precisa evoluir, quais os materiais que você tem disponível, como é que a sociedade trabalha junto, governo, universidade, empresas, instituições, organizações, associações. E eu vi que isso tinha esse viés muito, muito forte culturalmente. E eu não ia conseguir compreender algumas coisas, mesmo lendo a respeito, se eu não vivenciasse isso. Então, me mandei para o Japão, peguei a bicicleta aí, como vocês estão vendo nessa imagem, fiz muita amizade. Eu conheci arquitetos, engenheiros nessa viagem, fiz vários contatos, fui visitar obras e mais me encantei com a cultura. Eu já era apaixonado e fiquei mais apaixonado ainda. São essas imagens da viagem que eu fiz por lá. E o primeiro assunto que eu me empolguei no Japão, fora a educação, fora como as crianças se comportam, fora como enfim, a sociedade trata os idosos, como eles usam bicicleta, e eu sou um ativista do ciclismo. Eu me impressionei com os banheiros. Primeira coisa que chamou realmente minha atenção, né? Os banheiros eram todos muito diferentes, não é? Alguns deles, inclusive, não tinham azulejo. Esse daí, por exemplo, é um banheiro na estação de trem, com aquele vaso sanitário que vocês já devem ter ouvido falar do Japão, que toca música, abafa ruído, jatinho morno, jatinho frio, seca, faz todo o trabalho ali para você, né? E o vaso é de uma cerâmica revestida com esmalte, que tem dióxido de titânio fotocatalítico, né? Que torna os materiais autolimpantes, que foi que me levou a terceira vez para o Japão, foi pesquisar esse assunto, por isso que eu fui para a Universidade de Tóquio, porque eu fiquei muito empolgado. O segundo projeto, grande projeto de fachada ventilada que eu fiz no Brasil, foi usando uma tecnologia de autolimpante para fachada, que começou também lá no Japão, né? Então, esse banheiro é um banheiro de estação de trem, mas que mostra a qualidade do design, dos materiais e como o japonês levou isso para a construção civil, né? Então, as paredes, vocês estão vendo, o piso é cerâmico aqui, em porcelanato, mas as paredes aqui são em painéis pré-fabricados, né? Então, lá eu encontrei o lavatório, que você limpa a mão e já vai para a descarga. Então, você não usa água limpa, já usa água de reuso para acionar o vaso. Então, o vaso tem tecnologia embarcada, mas economiza água, né? Então, tem umas coisas assim bem diferentes, né? Mas aí eu fui a fundo com a questão do banheiro e fui tentar entender como o mercado funcionava, onde é que esses banheiros eram vendidos, né? Essas são fotos minhas de um banheiro que eu usei em uma das casas que eu fiquei. Eu usei muito hospedagem e moradia lá. Tem o Airbnb, tem o Booking.com, mas também tem um negócio que chama Minshuko no Japão, que são as casas e famílias que abrigam vocês. E também fiquei em hotel moderno, e todos eles tinham um banheiro pré-fabricado, né? Então, a gente está vendo aqui um banheiro, que na verdade é um quarto de banho, né? Que tem o piso de plástico, a parede de plástico, a banheira de plástico. E é um banheiro super moderno, super bem feito e fácil de limpar. Então, foi quebrando aqueles paradigmas, né, que tinha que usar sempre os materiais tradicionais que a gente usa, né? E eu descobri que esses banheiros são todos pré-fabricados, né? E são banheiros de um design, de um preço. Um banheiro desse chega a custar 80 mil reais um banheiro. Sai lá dos 10, 12, 15 mil reais até uns 80 mil reais. Banheiros sofisticados, né? E feito de uma maneira totalmente diferente do que a gente imagina. Um banheiro pré-fabricado. Eles chamam isso no Japão de
Model Unit, né? O modelo de unidade. Ele chega totalmente desmontado, é um japonês sozinho que monta isso, né, em 2, 3 dias, e ele retira o material antigo daquelas paredes, geralmente parede de madeira velha, ou de placa cimentícia, ou parede de concreto, dependendo da casa, né? E ele renova esse banheiro todinho, usando esses kits, né? Então, na imagem inferior aqui tem o kit do piso, um chassi de aço, né? E aqui tem o lugar da banheira, aqui está para ver de baixo como que são as instalações, né? As curvas são todas transparentes para fazer inspeção. Você tem aqui as instalações usando a tubulação flexível, né? Para água quente, água fria, né? Então, um piso levado aí no banheiro, eu fiquei encantado com esse negócio do banheiro e eu fui embora. Eu estudei muito esse negócio do banheiro, muitas horas de madrugada, e era uma dificuldade porque a maioria do material que o japonês escreve, produz, está em japonês, né? Não está em inglês. Eles não priorizam divulgar o que eles sabem, né? É muito de uso interno. Tanto é que nenhuma dessas empresas, até onde eu sei, comercializa esses banheiros fora do Japão, né? E lá é um mercado, para vocês terem uma ideia, é um mercado de 12 bilhões de dólares por ano. Isso mesmo. Banheiro pré-fabricado para fazer reforma tem um mercado de 12 bilhões de dólares por ano e aqui é zero, né? Ninguém nunca pensou em fazer isso. Tem banheiro pré-fabricado, mas no estilo europeu, no estilo americano, ou tinha, agora não estou sabendo de nenhum fabricante que esteja em operação, inclusive os que eu conheci, todos pararam de produzir, né? Para vocês, só isso dá um exemplo muito claro da dificuldade de você dar os passos no sentido da modernização dos métodos construtivos aqui. Aliás, se vocês quiserem pesquisar esses assuntos lá fora, eles usam a sigla MMC, que é Modern Method of Construction, MMC, né? Essa denominação genérica de construção inovadora, né, ou moderna lá fora. Escrevi um artigo, esse artigo está no meu LinkedIn, e vocês vão ler nesse artigo que ele é muito mais do que banheiro, né? É como resolver gargalos, a logística por trás da comercialização do banheiro é absurda, ninguém resolve as coisas só com método construtivo. Caiu várias fichas que eu tinha, mas eu não tinha exemplo clássico assim para entender, né? Na USP, a minha visão era muito do que se chama lá fora do hardware do método construtivo, né? Que é isso que a gente enxerga nas imagens aqui. Isso é o hardware. Como é que o japonês sozinho chega com um caminhãozinho e consegue montar isso no fim de semana? Isso é o software, né? O que está por trás dessa logística? Que tipo de caminhão ele leva essas peças? Por isso que tem um tamanho máximo as peças. Como é que ele faz para fazer a demolição? Isso é o software do método construtivo. E não existe solução boa de método construtivo sem software e sem hardware, né? Então, é uma lição muito interessante, né? Que eu comecei a aprender lá atrás com o professor Sabatini, há 30 anos atrás, e que ficou claríssimo numa cultura completamente diferente da nossa, que é a cultura oriental, né? Em particular, a japonesa. E depois que eu conheci as casas, os banheiros pré-fabricados, foi natural conhecer as casas pré-fabricadas no Japão. As casas utilizam, todas utilizam esses banheiros desses fabricantes. Alguns, inclusive, são fabricantes de banheiros e das casas também. Então, isso é um bairro acho que essa foto é de Fukuoka, que é um dos lugares onde se constrói mais barato no Japão. Estamos falando de metro quadrado aí em torno de 18, 20 mil reais, onde se constrói mais barato. O preço do terreno é muito caro, né? Então, o preço da construção é muito caro por causa do preço do terreno, né? E essas casas são todas pré-fabricadas e a maioria delas você compra em catálogo, né? E por dentro ela não tem nada de diferente das casas mais confortáveis que eu já visitei no Japão e em outros países, né? São casas que você não enxerga nenhum sinal que ela é pré-fabricada, né? Então, aliás, esse conceito eu levei esse conceito para
startup que eu criei, que chama Cubicon, né? Está lá em cubicon.com.br, e exatamente eu estou tentando fazer isso funcionar no Brasil, utilizando boa parte das coisas que eu aprendi lá, visualizei lá no Japão, que é o país mais avançado no mundo, pelo menos na construção de casas pré-fabricadas, né? E não de prédio, mas de casas. E é lá onde todo mundo vai se espelhar para... Né? Tem empresas brasileiras que vão lá aprender, né? O dono da Vitacom, o Alexandre Frankel, por exemplo, que é um cara que não para de inovar no mercado somente de São Paulo, me falou que foi para o Japão lá, viu o Hotel Cápsula, acabou de lançar um Hotel Cápsula em São Paulo também. Bom, enfim, eu depois de banheiro, eu fui entender o mercado né, da construção pré-fabricada, as casas vendidas em catálogo, vendidas pela internet, e você poderia simular. Então, esse é um site que vende material de acabamento para casa, e você pode entrar e simular, né? Mas se não souber nada de japonês, vai sofrer, tá? Só estou avisando aí que já são 4, 5 anos estudando japonês para poder entender essas coisas. Isso é um catálogo de um fabricante desses de casas pré-fabricadas, e você vê que as casas são todas completamente diferentes umas das outras. Eles têm catálogos exclusivos lá, estilo americano, estilo colonial, estilo inglês, estilo contemporâneo, estilo moderno. Então, são linhas de produtos, né? São centenas e milhares de modelos de casa que você pode customizar e, na verdade, tudo que você está vendo é padronizado. Só que você não vê o padrão, porque o produto final é completamente diferente um do outro. Aí eu entrei em outro assunto chamado de customização em massa, que é a especialidade do professor Masa Noguchi, né? Que eu trouxe para o Brasil para um evento. Já veio várias vezes, mas eu convidei para um evento lá do Constru Summit, né? Que foi um evento promovido pelo Building. Aliás, foi lá em 2007, no Building, que eu falei a primeira vez sobre construção modular e mostrei essas coisas quando o termo ainda não era conhecido, né? Então, essas casas são feitas por fábricas de módulos, não é? O japonês não chama isso de construção modular, eles chamam de módulo, eles chamam de pré-fabricado, mas o termo construção modular não é difundido lá, embora agora seja difundido no resto do mundo. Isso é um aspecto de uma linha de produção onde você tem um chassi estrutural, né? Se movendo ao longo de uma linha, exatamente como acontece na indústria automobilística, e as várias células vão montando as várias partes da casa. Então, o chassi, por exemplo, é todo soldado, em geral, assim, por meio de robô, né? Não sei se vai ter mais imagem disso daí. Acabei tirando agora um pouco em função do tempo. Isso é um estande de vendas de uma dessas fabricantes de casa, onde você vê os vários tipos de superfície, de contato, que eles demonstram lá como o usuário pode experimentar isso, né? Então, ele reproduz barulho, reproduz frio e calor, reproduz uma série de situações práticas com os materiais que eles estão utilizando naquele tipo de construção, para que o usuário tenha esse tipo de contato. A indústria japonesa evoluiu muito, o padrão de exigência lá é altíssimo, eles disponibilizam até esse showroom, essas casas, até casas de gente que estão morando para as pessoas irem dormir lá e experimentar lá, né? Mas, basicamente, é isso, usam módulos, esses módulos são chamados na literatura acadêmica, chamados de pre-assemble, ou pré-montado, né? São módulos volumétricos, né? Que tem gente... a rigor, o módulo ele não precisava ser volumétrico, né? Você pode ter uma construção modular com módulo bidimensional, né? Mas no Japão eles têm um tamanho limitado em função do tipo de caminhão que consegue acessar as ruas. É um país milenar, né? Tem cidades no Japão de quase 4.000 anos, então as ruas ainda são pequenininhas, e aí isso é tudo adaptado à infraestrutura que eles têm. Mas, para resumir,
o mais importante que eu vi nesse caso do modelo japonês. A cadeia de fornecimento de materiais muito competitiva e a relação muito bem construída entre as montadoras de casas e os fornecedores, né? Então, não é uma coisa que você coloca de pé do dia para a noite, né? É a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, na minha startup, na startup que eu sou fundador e CEO. Os materiais não se encaixam, tem um monte de dificuldade de sincronizar fornecedor, não é? Porque se você não tiver volume, o cara não te atende do jeito que você precisa e assim por diante. Cliente com alta demanda de nível de exigência, o mercado de casas pré-fabricadas no Japão é de altíssimo padrão, não é? Então, eles romperam completamente com o conceito que construção modular é tudo padronizado, é tudo customizado e que é tudo que é de qualidade questionável, pelo contrário, é de alta qualidade e que também o preço precisa ser mais baixo porque é industrializada, lá custa mais caro. A casa industrializada fornecida por essa indústria são 12 grandes fabricantes. Estou falando de Toyota, de Panasonic, até a Toyota Home, a Pana Home e outros que a maioria não conhece. Esses dois grandes todo mundo conhece. Custa, em média, 15% mais caro do que uma casa convencional. E lá no Japão, casa convencional é sistema pré-fabricado de madeira construído por carpinteiros profissionais, né? Diferente da nossa aqui, né? Então, o que a gente vê, e isso foi muito importante para mim ver de perto, porque quebrou vários paradigmas, né? Que não precisava ser padronizado. A gente acha que para ser industrializado tem que ser padronizado para baixar custo. Então, nem era de baixo custo, nem era padronizado, era altamente durável e altamente competitivo esse mercado lá, né? Outras coisas que eu descobri lendo a respeito, tem vários artigos, várias teses na Europa, mais na Europa, nos países nórdicos, na própria Inglaterra e nos Estados Unidos também, várias teses escritas por gente que quer entender o mercado japonês, né? Então, foi feita uma pesquisa lá no Japão e eu consegui a tradução dessa pesquisa e ela mostra que o cliente, né, do mercado de casas, né, pré-fabricadas, como essas, compram as casas porque elas são mais confiáveis, não porque a entrega é mais rápida. Embora as casas sejam montadas invariavelmente, do momento que você assina o contrato até a entrega da casa totalmente funcional em, no máximo, 30 dias. Né? Bom, descobri também que foi a indústria do aço que criou a casa pré-fabricada, para aproveitar a demanda que existia no Japão na época de déficit habitacional, né? Que é uma coisa que a gente se depara aqui no Brasil. Então, não foram as construtoras, não é, que desenvolveram essas tecnologias. E eu vi isso em outros países. Depois de visitar o Japão, entender o que tinha acontecido lá, eu fui para 3, 4 países na Europa, tive até em Portugal, tive no Chile, tive nos Estados Unidos, para tentar encontrar um modelo que fosse interessante para a Cubicon, que obviamente é aquilo que a gente aprende num país estrangeiro não se aplica exatamente como você viu lá a sua realidade, né? E como é que a gente consegue fazer essa adaptação, né? Como é que a gente consegue aplicar esses conceitos, mas de uma forma que seja bem sucedida na nossa realidade. Então, essa era ou ainda continua sendo a minha maior dificuldade. Né? E aproveitou também o aprendizado que eles chamam de cross-section da indústria automobilística, né? É lá onde está o sistema Toyota, ali em construction, não é? Então, tanto na parte de produção, montagem, né? Quanto na parte de projeto, etc., o Japão se aproveitou muito disso. Então, a pergunta que eu me fiz qual é a nossa tendência no Brasil, né? Que caminhos nós vamos trilhar para migrar esse caminho que parece inevitável de industrializar a construção, que a gente fala desde que eu me formei engenheiro, que a conversa é essa,
mas que de prático, durante muitas décadas, a gente tem visto muito pouco, né? E nas últimas décadas um pouco mais, mas ainda muito pontual, né? Então, vocês conhecem esse vídeo aqui? É um vídeo, de certa forma, provoca, porque nos questiona se esse caminho, talvez, vamos melhorar o que a gente tem, e acho que alguém chegou aqui, talvez, no máximo que dá para melhorar é o convencional. É um vídeo que saiu em vários canais das mídias sociais aí, e vocês, eu acredito que muita gente conhece, né? Eu vou em frente, eu acho que não vale a pena aí. Se vocês quiserem, depois eu mando o link desse vídeo também. Mas será que o caminho passa por isso, para a gente otimizar ao máximo o que a gente faz e o que a gente já tem, né? Ou será que o caminho passa pela indústria 4.0, pela sofisticação, pelo uso de internet das coisas? Será que existe uma sequência lógica? Quais são os primeiros passos que a gente deve dar? Nós vamos tentar sair da alvenaria e usar a construção seca? Ou vamos tentar implementar o BIM? Né? Ou tudo ao mesmo tempo e a gente vai certamente se perder um pouco, né? Então, eu sou um cara de tecnologia e eu fico me questionando, né? Se a gente não sabe nem fazer um ralo, então aí, para quem constrói, isso é um modelo de um ralo na Alemanha, né? É assim que eles fazem ralo. E eu imagino que vocês não conheçam. Né? Eles usam cerâmica, está ali a cerâmica no desenho de baixo, mas o resto, né, cerâmica sentada com argamassa colante. Mas o resto, a impermeabilização, a instalação, o próprio ralo, grelha, porta-grelha, contrapiso, não é do jeito que a gente faz. Né? E ver isso, eu vi isso funcionando, e eu falei, cara, eu vou voltar para casa e aprender a fazer ralo, em vez de estar falando outras coisas que nem o ralo eu sei fazer direito. Né? E, curiosamente, tentando dar e até o final da construção modular no mundo, curiosamente, o japonês não faz prédio usando construção modular. Outros países estão avançando muito rápido em edifício. Né? A gente tem agora 2 edifícios altos, um ficou pronto faz 1 ano e pouquinho no Brooklyn, ali em Nova York, e outro em Londres, uma construtora chamada Vision, se vocês quiserem colocar aí em Londres, né? Quem fez o de Nova York foi uma construtora sueca, chamada Skanka. E isso aqui saiu bem antes, esse vídeo tem uns 6 anos esse vídeo. E é de uma fábrica de uma empresa que trabalha com construção, antes de chamar de construção modular, na Austrália. Olha que interessante, vou passar uma parte desse vídeo também. Eu fiquei encantado. Opa! Saí aqui, deu escape, saí tudo aqui. Deixa eu voltar lá.
Eu estou compartilhando a tela ou não? Estou, né? Então, ok, Zé? Faz assim. Ainda não. Não, sai da tela. Tem que movimente o mouse que aparece para compartilhar com a sua apresentação. Ah, tá vendo aqui. Ah, ok. Será que agora deu certo? Está aparecendo a tela agora. Pode dar continuidade. Tá. Ufa. E... Agora está aparecendo. Ok. Tá, essa é uma foto do prédio de Londres que eu comentei, que mostra aquele núcleo rígido aí à esquerda, não é? Tem uma questão estrutural, né? Por trás dos edifícios mais altos, usando módulos, né? Dessa maneira, um sobre o outro. E a questão da estabilidade horizontal, vento, terremoto, muito possivelmente é isso que explica o japonês ter ido para prédio com outro tipo de sistema construtivo que não é o modular volumétrico como eles fazem para casa, né? Esse é o edifício do Brooklyn, em Nova York, e esse é o resumo que eu fiz. Vocês estão vendo aí, né? Esse é um resumo que eu fiz para eu entender quais eram os tipos, as características das principais novas abordagens aí de pré-fabricação, né? Então, eu fiz um resumo para eu entender, porque eu não encontrei um resumo organizado fácil de entender. Isso acabou virando um gráfico uma tabela que eu utilizei em um artigo que eu publiquei num congresso agora em fevereiro, né? E basicamente o pessoal chama isso de estratégia off-site, né? De construção. E aí você tem dois grandes tipos de estratégia, tá aqui, ó, off-site strategy. São as não volumétricas. Então o banheiro japonês usa essa estratégia aqui, que é do componente modular. Então, a rigor, daria para chamar isso aqui de modular também, né? Porque ele segue princípios da coordenação modular. Depende de como você interpreta o conceito de módulo, né? O que o mundo está chamando de modular hoje, eu só queria que vocês confirmassem se vocês estão me escutando e estão vendo o slide. Sim? Estamos sim. Ah, Estamos, tá legal. sim. Tá legal. E o que a gente está chamando, né? O que todo mundo está chamando hoje de modular é o volumétrico, né? O que o japonês faz é isso daqui, ó. É o volumétrico concluído no canteiro de obras, que ele usa 10, 15 módulos daquele para fazer uma casa de 2, 3 pavimentos, né? A gente vende essas casas lá na Cubicon, se vocês quiserem ver lá um pouco sobre esse assunto, né? E existem outros dois tipos de sistemas modulares ou volumétricos, não é? Que são chamados plug-in, não é? Que é o edifício modular, aqueles dois exemplos que eu acabei de mostrar, o exemplo australiano também, onde você empilha módulos, literalmente, não é? E esse outro aqui, onde você encaixa módulo num frame. Então, você tem a estrutura separada do módulo. O módulo é o módulo mais vedação do que o módulo estrutural. Isso já foi pensado há muito tempo na Europa. Tem uma empresa nos Estados Unidos que se propõe a fazer, eu não tenho notícia desse efeito ainda, mas já existe uma empresa fazendo isso em escala protótipo na Ásia. E nesse quadro aqui, que eu posso depois mandar o link do artigo para vocês, eu discuto aqui quais são os principais drivers de cada uma dessas soluções. Esse é o panelizado, né? Então, a fachada unitizada utiliza a panelização e é uma maneira é uma estratégia off-site, né? Uma estratégia de pré-fabricação, mas o conceito mais aceito hoje de modular está aqui no volumétrico, embora muita gente ainda chame quase tudo isso daqui, quase como sinônimo de pré-fabricação, o modular, né? Nesse quadro aqui eu falo de principais aplicações, de materiais estruturais, materiais de paredes e assim por diante, né? Eu resumi, então, quais seriam as 10 razões
pelas quais a gente deveria avançar na construção modular, não é? Então, um produto final com desempenho pré-testado e garantido, redução substancial de ciclos e prazos, né? Então, normalmente entra por construção que tem exigência de prazo menor e o cliente final se beneficia diretamente disso. Maior liquidez de vendas, menor custo financeiro, melhor previsibilidade de custo e prazo, redução de mão de obra especializada no canteiro, seguros e passivos judiciais, geração de empregos de melhor qualidade, mais segurança e saúde. Esse é um mote usado pelo governo de Singapura. Tem uma campanha lá. Singapura é o país que mais avança no mundo em construção pré-fabricada hoje, em construção modular. E um dos lemas dele é Better Jobs to the Singaporeans, né? Ou seja, melhor empregos para os cidadãos de Singapura, né? E é muito interessante o que eles estão fazendo. Perda de materiais próximos de zero, processos mais sustentáveis. Essas novas tecnologias permitem passar por essa ideia da customização em massa, que está revolucionando a indústria, e também não é de hoje, né? E redução de serviços e custo pós-obra. Então, essas são as principais razões aí. Algumas são sinônimos de pré-fabricação, outras mais aplicadas aí à construção modular propriamente dita. Esses foram os lugares que eu visitei. Não vale a pena detalhar isso agora. Deixa eu avançar um pouco aqui por causa do horário. Concluindo a esse respeito, eu diria que cada país precisa desenvolver seu próprio modelo de mercado e tecnologias apropriadas. Você não pode usar um modelo de uma outra, porque, como eu falei no início, tem muito a ver com cultura. Essa é a parte, né, mais difícil, né? O que é que eu vou me apropriar? O que é que eu devo adaptar? O que é que eu devo desenvolver localmente para chegar numa solução que seja adequada ao Brasil, que inclusive tem diferenças regionais importantes, né? O que eu posso afirmar também é que esses países servem de inspiração, né? Não tem que sair do zero. É muito mais caro querer sair do zero e mais difícil, né? Mas copiar modelos sem entender o porquê das coisas também não costuma dar certo, né? Então, requer conhecimento de causa. Né? Por exemplo, o módulo que a gente tem, o módulo volumétrico do nosso chassi, a gente usa um chassi lá na Cubicon, e é um chassi aparafusado, não é? O chassi soldado, ele não pode ser transportado e desmontado. Essa rigidez do nó é muito importante quando eu tenho esforços muito altos ou esforços horizontais, e para construção baixa o aparafusado resolve. Então, a gente não fez, por exemplo, um chassi com os nós soldados, como se faz no Japão, né? No Japão não dá para fazer aparafusado de jeito nenhum, por causa de outros fatores inerentes lá que eles têm. Bom, essa é a literatura mais clássica hoje sobre construção modular, né? Que é a publicação de 2019 da McKinsey, que é uma consultoria muito conhecida. Mas aqui, deixa eu ver aqui o recado que estão me mandando aqui, deve ser... Ah, sim, vou avançar. E se você for ler essa publicação, você vai entender que, basicamente, aqui eles chamam de construção modular o que pode ser chamado também de pré-fabricação. Então, aqui não tem diferenciação entre os termos. E se for para ser só sinônimo, não faz sentido existir o termo construção modular, né? Então, acho que a gente, talvez o caminho mais natural, e os últimos artigos que eu li a respeito, usam construção modular como sinônimo só da construção volumétrica. Bom, deixa eu avançar aqui. Cadê? Que eu não estou vendo a setinha. Deu uma travada aqui, impressão minha. Ah, sim. Ok. Eu ia falar um pouco dos casos dos hospitais lá em Wuhan. Né? Isso trouxe o assunto à tona, né? Primeiro lá na China e agora no Brasil, várias iniciativas muito interessantes de utilização da construção modular
na construção de hospitais, né? Lá em Wuhan, teve 2 tipos de sistema construtivo. Um foi modular. Aqui tem um vídeo, mas eu não vou passar, que não vai dar tempo. Esse é modular. E teve um outro hospital construído próximo a esse, na mesma cidade, que foi com um kit desmontado e basicamente teve muita diferença em termos de resultado, em termos de prazo também, né? Então, isso propagou o assunto, eu explorei bem, acompanhei de perto, nem sabia, não tinha ideia na época que a gente ia oferecer isso também lá na Comic Con, ou que até que o vírus ia chegar no Brasil com a força que chegou e que a gente ia também desenvolver esse tipo de projeto, né? Mas está lá as postagens que eu fiz na época e os comentários, teve muita repercussão. Então, como eu falei, para a gente entrar um pouco aí na fase final dessa apresentação, eu queria falar um pouco da nossa experiência de fachadas, não é? E de vedações externas. Então, a construção modular é uma coisa que a gente está tentando praticar, é ainda incipiente, né? Mas eu acho que é uma tendência no mundo inteiro. Mas talvez a gente possa dar passos muito mais concretos, muito mais rapidamente, como já tem acontecido, né? Então, deixa eu comentar rapidamente. Essa maneira tradicional que a gente constrói, né? Todo mundo conhece, então eu vou passar rápido, não é? Que é a fábrica móvel no canteiro produzindo produto fixo. É o contrário do off-site, né? É o on-site. E aí eu exemplifico aqui a quantidade de gente que está lá para fazer alvenaria, o fluxo da alvenaria, comparo com... Está num artigo também publicado lá no Congresso da Malásia, que eu comentei. Olha o fluxo do revestimento, sobe e desce 8 vezes na fachada. Quando você fala de um prédio de 10, 12 andares, é uma coisa, mas quando você fala num prédio de 45, 50 andares, como a gente tem feito agora, é uma verdadeira viagem realmente, né? Subir um prédio desse, trabalhar num vento a uma altura como essa, né? Mas é assim que a gente tem feito 98% dos casos. E o trabalho que a gente tem tido de criar alternativa, né? Tá lá preparando o concreto, porque o chapisco não quer saber mais de aderir ao concreto. E aí a gente inventou o chapisco duplo. E aí a gente tentou melhorar o máximo da alvenaria que poderia melhorar, mas aí eu vou com gesso ainda encontro aquela situação, por melhor que seja a minha alvenaria, né? E o canteiro ainda tem, mas a argamassa é industrializada, tá lá o cara levando na mão ainda, né? Então a gente não conseguiu dar esse salto e acho que não vai conseguir dar esse salto que a gente precisa dar em termos de produtividade, que é o que se apregoa, se não mudar mais radicalmente o modo de fazer as coisas, né? Que é isso que se propõe a construção modular, isso estava escrito no relatório da McKinsey. Então, eu faço fazer prédios cobrindo uma estrutura reticular, com paredes de tijolos, ou paredes de blocos, cerâmicos ou de concreto, como um bolo de noiva, onde eu coloco várias camadas de argamassa e tento colocar telas para reforçar ou juntas para que isso movimenta, e não movimenta coisa nenhuma, porque essas juntas estão todas por trás disso, tem uma base rígida. Então, como é que vai uma junta movimentar uma base rígida? Isso é puro empirismo. E eu falo aqui com a tranquilidade de ter escrito a primeira tese de doutorado sobre isso no assunto e ter feito mais de 1000 projetos nas costas e ter criado a primeira empresa que se dedica a fazer isso. Então, se eu tenho alguém que pode criticar, isso sou eu, não é? Porque é o meu trabalho que eu estou criticando, né? Agora, imagina a hora de demolir esse troço, né? Então, a gente está usando o método arcaico, né? Está pagando um alto custo por isso, né? E a gente precisa mudar. Eu acho que talvez trabalhar com fachadas, com revestimentos, com vedações, antes da estrutura, talvez seja o caminho mais acessível para um dia, quem sabe, eu construir um grande volume de obras utilizando só pré-fabricação, como a gente vê já em alguns países que eu exemplifiquei. Bom, só as questões que eu acabei de colocar. E eu acho que teve uma coisa a nosso favor, agora fica muito difícil prever o futuro em função da realidade que a gente está vivendo, mas teve uma coisa a nosso favor que eu não sei se todo mundo ficou consciente disso, né? Isso é dados do CEBIC,
Tem um relatório do Bradesco também que mostra isso, lá de 2016, que mostra o que aconteceu. Né? Em azul, participação percentual da mão de obra e no CUB, né? E em vermelho do material. Então, mão de obra no Brasil, desde 2010, passou a custar muito mais caro para diversos serviços, né? A maioria deles, eu diria, do que material, né? Olha aí o que aconteceu. Vinha juntinho o material, mão de obra, né, ali no global. Isso é um relatório do Bradesco, com dados da FGV, e descolou, né? Eu tenho um custo maior. E é isso, enquanto estava aqui, até 2008, não tinha muita justificativa para evoluir. Não era necessidade. Porque custava ainda, dentro do CUB, algo que eu conseguia lidar. Agora, como é que eu vou lidar com a mão de obra muito mais cara do que o material? E é isso que acontece em todos os países que tiveram que industrializar a construção. Então, a gente tem, pelo menos desse ponto de vista, um cenário que ajuda a me convencer da importância de avançar nesse sentido. Não é à toa, a gente teve sorte, né? Em função disso ter acontecido no momento em que a gente tentou introduziu esses métodos construtivos para a fachada. Então, esse é o prédio que eu comentei com vocês, um prédio que a gente projetou no Rio de Janeiro, chama Centro Empresarial Senado, e é um dos edifícios mais altos do Brasil com fachada ventilada e, na minha opinião, um projeto muito, muito interessante, combina aí a transparência do vidro com a opacidade e o conforto térmico que a cerâmica, no caso aí uma fachada ventilada com cerâmica, permite, e ele é um dos únicos com material autolimpante, né? Então, tudo que vocês verem aí, esses painéis cerâmicos, tem aquele dióxido de titânio fotocatalítico que eu comentei, e é impressionante visitar, esse prédio já tem 7 anos que está pronto, visitar e ver o resultado de perto, né? A gente fez o afastamento que a gente usou lá, com esses tubos, de uma laje para outra, não tinha apoio, né, intermediário nas paredes, com uma definição. E mais recentemente um projeto onde a gente fez a fachada ventilada em um edifício residencial. Esse é um cliente nosso de Brasília, a Cavalli Vilela, que passou a adotar a fachada ventilada. A gente ajudou eles, no momento inicial, a estudar a viabilidade de fazer essa mudança. E agora, todas as obras deles, isso já está pronto há mais de um ano. As obras novas todas serão feitas com esses revestimentos não aderidos, né? E eu comentei da vedação leve. Então, a gente também teve a oportunidade de projetar e acompanhar a implantação do primeiro condomínio residencial sem alvenaria, zero de alvenaria, caixa de escada, elevador em concreto e vedações internas em drywall, vedações externas em light steel frame e placa cimentícia. Esse é um condomínio de 7 prédios no Rio de Janeiro, usando vedação leve. Agora, isso começou a se tornar um pouco mais popular no Brasil, né? Então, se tiverem alguma pergunta a respeito, eu vou avançar aqui mais rápido em função do tempo, né? Isso é um projeto muito interessante, ficou pronto recentemente, tem o quê? Um ano. Em São Paulo, é uma fachada com painéis metálicos, painéis de steel frame com placa cimentícia, mas só para revestimento, né? Pré-fabricado, e ali na Marginal do Rio Pinheiros, né? Isso aqui é aquela região da Berrinha. Isso é uma escola internacional lá em São Paulo. A gente fez todo o trabalho aqui de consultoria e revisão de projetos também. Esses são os painéis que foram utilizados aí. Então, são coisas que a gente já tem no Brasil que dá para pensar em utilizar, né? São banheiros pré-fabricados produzidos aqui, né, no Brasil. Eu ia falar das dificuldades, mas acho que não é um bom dia de falar de dificuldade. A gente pode discutir a esse respeito, mas tem todo tipo de dificuldade também, assim como tem de oportunidade, é normal ter dificuldade. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo aí, né, o convite para vocês entrarem no site da Inovatec,
que é inovatecconsultores.com.br, e no site da Cubicon, que é cubicon.com.br, que é a nossa startup de construção modular, para vocês terem uma ideia melhor do que a gente faz e, enfim, contarem com a gente aí para qualquer oportunidade que possa surgir.